Atenção, tripulantes! Nova transmissão recebida. Está no ar o Centauri News. Quatro em cada 10 professores de física formados no Brasil nunca tiveram uma única disciplina de astronomia na faculdade. E isso não é opinião, não é achismo. Está escrito preto no branco num documento oficial que o governo brasileiro acabou de assinar. Documento este que hoje a gente vai discutir aqui. Vamos explorar o Plano Nacional de Astronomia 2025-2035, o PNA, assinado há poucos dias em Brasília, e já adianto que tem gente boa nesse documento. Tem dinheiro, tem ciência de ponta, mas também tem um raio-x bem desconfortável para o Brasil. Assinado no último dia 20 de julho de 2026 pela ministra Luciana Santos, em Brasília. Mas a história desse documento começou bem antes, em agosto de 2023, quando a Sociedade Astronômica Brasileira foi acionada para coordenar os trabalhos. E a comissão especial formada para isso tem nomes de peso, como a Andréia Látia, do MCTI, como presidente, e o Ricardo Galvão, do CNPq, como vice. E os astrônomos Hélio Rocha Pinto e Reinaldo de Carvalho, da Sociedade Astronômica Brasileira, como relatores. O plano cobre o decênio de 2025 a 2035 e substitui o documento anterior, que era de 2010. A estrutura do plano é dividida em 4 eixos. O primeiro é o das grandes questões científicas, que trata dos mistérios mais fundamentais, desde a origem do universo, passando pela natureza da matéria e energia escuras, a formação de galáxias indo até a busca por vida fora da Terra. Esse capítulo tem mais de 30 páginas de pura ciência de ponta, é quase como um Fronteiras do Infinito. E tem um capítulo dedicado inteiramente a Big Data, que é um dos pontos mais estratégicos. A astronomia moderna gera petabytes de dados por ano, e o Brasil já tem iniciativas importantes nessa área, como o IDAC Brasil, o AI Scope e o BLAST. Essa parte da ciência de dados é extremamente importante. E uma oportunidade para você, ouvinte, talvez seja os cursos de ciências de dados, como tem de forma gratuita na Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, por exemplo. O Plano Nacional da Astronomia recomenda ainda investimentos da ordem de 500 milhões a 1 bilhão de reais nos próximos 10 anos para que tenha-se infraestrutura computacional, formação de pessoal e conectividade. Mas um dos capítulos que mais me chamou a atenção e acho que vai interessar muito ao nosso público também é o de Astronomia e Sociedade. Ele tem quase 60 páginas e aborda desde educação básica até a preservação do patrimônio imaterial. O capítulo é bem direto, colocando que a astronomia ainda está muito concentrada no sul e sudeste do Brasil. E os dados mostram que a maioria dos professores de física do país não tem acesso a disciplinas de astronomia em suas formações iniciais, assunto que já tratamos aqui no CentauriCast por algumas vezes. O diagnóstico é preocupante. Cerca de 40% dos professores formados em 2019 não tiveram nenhuma disciplina de astronomia na graduação. Nós mesmos, na graduação de Física aqui na UFSCar de Sorocaba, tínhamos apenas uma disciplina de astronomia e ainda era opcional. E tirando essa disciplina que era de fato dedicada, nós vemos somente um pouquinho de gravitação universal na matéria de Física 2, ainda assim em poucas semanas. Pois é, Rodrigo, eu acho bastante complicado ter qualquer tipo de iniciativa para a disseminação da astronomia, seja nos âmbitos universitários ou até mesmo do ensino básico, sem que exista uma formação sólida para professores nessa área da astronomia, seja para estudantes do curso de licenciatura em Física ou para outros, como por exemplo Química, Matemática, Pedagogia e, por que não, a Biologia, sendo que existe também a emergente e já consolidada, por que não dizer, a área da Astrobiologia. Uma única disciplina apenas dedicada para um curso tão forte como é o curso de Física na UFSCar de Sorocaba e ainda ser opcional, não ajuda muito para que a formação dessas pessoas seja firme o suficiente para ensinar as crianças sobre astronomia nas escolas. É importante que exista uma formação consolidada e que mantenha uma certa constância. Assim, nós conseguiremos ter professores e estudantes interessados nessa ciência para o nosso futuro. Isso indo de encontro com o Plano Nacional de Astronomia, com certeza.
Porém, há no plano a recomendação da criação de mais licenciaturas em astronomia, a ampliação de mestrados profissionais e a inclusão de conteúdos astronômicos nos currículos de pedagogia e ciência, como eu acabei de comentar. Outro assunto que batemos por vezes aqui no nosso podcast. A curricularização da extensão universitária apareceu no documento também. Não é nenhuma novidade que a astronomia é uma ferramenta poderosa para conectar a universidade e comunidade. E nós aqui do Centauri sabemos isso na pele, graças ao nosso trabalho feito junto ao Instituto Federal e agora com o Observatório Educacional da UFSCar de Sorocaba. Exatamente, muito bem lembrado, Rodrigo. O documento com certeza também fala desse tipo de trabalho, mas dando ênfase especial em territórios periféricos, quilombolas e indígenas. O plano incentiva projetos que levem planetários itinerantes, oficinas e sessões de observações para escolas públicas, com atenção especial à acessibilidade para pessoas com deficiência. Sobre a divulgação científica, o documento é bastante crítico. Ele aponta que a astronomia ainda é divulgada de forma muito eurocêntrica, sem valorizar os saberes tradicionais. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações rurais têm cosmovisões sofisticadas sobre o céu, mas essas narrativas raramente aparecem nos materiais de divulgação. O plano recomenda a produção de conteúdos que integrem essas perspectivas e a formação de divulgadores com sensibilidade cultural. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, a OBA, é citada como um dos maiores programas de popularização do país. Pois é, Marco, a OBA pode ser o primeiro contato dos jovens com a astronomia. Incentivar com que mais e mais escolas participem dessa iniciativa pode ser uma forma eficiente de consolidar várias ações desse plano. Perfeito, Rodrigo. Mas eu aqui trago uma reflexão interessante para fazermos. Por que será que a OBA é tão importante de fato? A primeira resposta que me vem na cabeça é justamente a ausência da disciplina de astronomia de forma separada ou à parte da matemática, da física ou da ciência. A ausência da astronomia como uma disciplina faz com que a OBA se torne esse primeiro contato. É muito bom que exista a Olimpíada Brasileira de Astronomia, mas ela ainda é um paliativo. Não a OBA como instituição ser um paliativo, mas as suas atuações nas escolas como sendo um primeiro contato. Seria muito bom, e isso num cenário ideal, que a OBA servisse como um grande suporte para dar uma expansão ainda maior a algo que já existe dentro das escolas. E é isso que o plano precisa se direcionar, para que a astronomia se torne uma disciplina separada das demais e a OBA seja um grande suporte, assim como acontece com a OBMEP, que é a Olimpíada de Matemática Brasileira, de forma que ela dá suporte à matemática que já existe nas escolas. A OBA deve atuar dessa forma, como um suporte, como um outro espaço para garantir vazão aos conhecimentos já ensinados nas escolas. Mas para isso é importante que se crie a disciplina de astronomia dentro do currículo escolar. Mas vamos lá, em 2024 a OBA mobilizou 1,5 milhão de estudantes em 14 mil escolas. É uma grande iniciativa, muito importante. Mas o plano alerta para a queda de participação de meninas e a falta de dados sobre a presença de estudantes negros e indígenas. Recomenda-se, dentro do plano, a criação de políticas afirmativas e o fortalecimento de ações como a Mostra Brasileira de Foguetes. Como professor orientador da agora chamada OBA-FOG, a Olimpíada Brasileira de Foguetes, eu percebo o grande interesse dos estudantes e eu ainda integro esse projeto com a metodologia PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos. E Marco, é impressionante o quanto de aprendizado a gente pode ter de forma direta e indireta. É uma aprendizagem que é coletiva, não é só o aluno que aprende. Tanto o professor quanto os alunos conseguem aprender juntos. E tem um trecho que acho que vai agradar os nossos ouvintes sobre astroturismo. O Brasil tem um potencial enorme para isso, com parques nacionais e áreas de céu escuro. O projeto Astroturismo nos Parques Brasileiros da Federal do Rio de Janeiro é mencionado como exemplo. A ideia é criar uma rede de Dark Sky Parks que integre turismo, educação ambiental e desenvolvimento sustentável para comunidades rurais e, de quebra, amplia a nossa noção de poluição luminosa. Outra bandeira forte defendida aqui pelo Centauri desde antes da criação do CentauriCast. O documento ainda cita, em âmbito nacional, que deve-se fortalecer iniciativas de estudo e monitoramento de asteroides próximo da Terra, como o projeto Impacton,
sigla para Iniciativa de Mapeamento e Pesquisa de Asteroides nas Cercanias da Terra, do Observatório Nacional, e de redes de monitoramento de meteoros bólidos como a EXOS, Citizen Science Project e a Brazilian Meteor Observation Network, ou Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, ABRAMON, a qual eu fiz parte por 5 anos. A proposta aqui é incentivar a sua expansão, a recuperação e os estudos de meteoritos. Outro ponto que merece destaque é a preservação do patrimônio astronômico. O Museu de Astronomia e Ciências Afim, o MAST, é a principal instituição nesse sentido, mas o plano aponta que ele tem recebido pouco acervo institucional nos últimos anos. Neste caso, a recomendação é a criação de um inventário nacional de instrumentos, edifícios e registros fotográficos, além da digitalização de documentos para acesso público e amplo. E aqui o documento toca na questão do patrimônio imaterial, os saberes indígenas sobre o céu, como por exemplo os registros arqueoastronômicos de Calçoene, do Amapá, ou as constelações Tupi-Guarani, que são considerados patrimônio cultural e que precisa ser registrado e valorizado. O plano sugere parcerias com antropólogos e lideranças comunitárias para documentar essas narrativas. Sobre infraestrutura, o plano lista dezenas de projetos em andamento, desde o radiotelescópio Bingo até a participação brasileira no telescópio espacial Plato. Siga para Planetary Transits and Oscillations of Stars, que é da ESA. O investimento total declarado é de cerca de 9 bilhões, com B de banana, mas apenas metade disso já está captado. O GMT, o CTAO e o LHAMA são exemplos de colaborações internacionais onde o Brasil precisa garantir financiamento continuado. E tem a recomendação da adesão ao ESO, o Observatório Europeu do Sul. O Brasil já teve uma participação entre 2010 e 2015, mas o processo foi interrompido. Agora o plano defende a retomada, porque o ESO dá acesso a telescópios como o VLT e o futuro ELT, além de contratos com a indústria nacional com possibilidade de retorno de até 70% de investimento. Para acompanhar tudo isso, o plano propõe a criação da Rede Nacional de Astronomia, a RENAST, com um conselho técnico-científico de 10 pesquisadores representando diferentes regiões e instituições. A ideia é que essa rede assessore o MCTI na priorização de investimentos e na coordenação de políticas públicas para os próximos anos. E aí, Marco, acho que a principal mensagem é que o Brasil tem sim um plano bem ambicioso e bem estruturado, mas que de fato ele só vai funcionar se houver vontade política e investimento contínuo. A astronomia brasileira e também do mundo está no momento de transição. E as decisões dos próximos anos vão determinar se a gente vai ser protagonista ou espectador nas grandes descobertas da próxima década. É por isso que a gente no CentauriCast e também no Centauri como um todo está sempre de olho nessas novidades do mundo astronômico, seja em âmbito nacional brasileiro, seja nas conexões do Brasil com o resto do mundo. O plano parece bem robusto, né, Rodrigo? Cheio de promessas e recomendações. Existe também um trecho que cita a falta de comunicação entre cientistas e agentes da sociedade na disseminação da astronomia e, como um diagnóstico, se diz o seguinte, e aqui eu abro aspas para o próprio documento: a qualidade da divulgação aumenta significativamente quando há colaboração entre cientistas e profissionais da comunicação, como jornalistas, designers, roteiristas, programadores, educadores e influenciadores. E o documento segue no mesmo trecho com o seguinte, entre aspas: essa articulação interdisciplinar possibilita a produção de conteúdos mais atrativos, com linguagem refinada e estratégias comunicativas eficazes. Iniciativas como produzir releases, artigos de opinião, entrevistas e campanhas planejadas fortalecem a presença pública da ciência. Basta ver se haverá qualquer tipo de ação, incentivo ou uma abertura de um ambiente permissivo para que essas iniciativas possam escalonar nesse tipo de trabalho de ponte entre a produção do conhecimento e a sociedade como um todo. Ouvinte, tudo isso que nós discutimos aqui é porque sabemos que a astronomia vai além da mera curiosidade e conhecimento. Ela pode ser a ponta de um avanço científico que move a indústria da tecnologia, gerando inovações que voltam sim para a sociedade em forma de spin-offs, como já vimos acontecer em grandes agências, por exemplo, a NASA. Investir em ciência, ouvinte, não é gasto, há retorno real
para o avanço da melhoria na qualidade de vida da nossa sociedade. Centauri News, transmissão encerrada.